Quero dizer uma coisa para você. Deus, ele tem muitas formas de trabalhar e a vontade dele sempre prevalece. Um período em que eu fiz propósito com Deus e a minha oração era que o Senhor me libertasse daquilo que precisava ser liberto, que o Senhor me ajudasse a ser uma pessoa melhor, que o Senhor retirasse de mim tudo aquilo que não agrada a Ele. Essa era a minha intenção com esse propósito. E esse propósito ele foi feito em cima do Salmo 51. E eu quero ler para você um versículo do Salmo 51. Diz assim, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Esse é apenas um versículo desses salmos, né? Então, nesse período, houve uma situação comigo, que até eu fiquei, poxa, como é que pode eu entrar numa situação dessa? Mas eu entendi tudo. Era a permissão de Deus, era a vontade de Deus para que eu viesse aprender uma lição muito, muito importante. Existem determinadas situações que algumas pessoas cometem que em nós causa indignação, porque se tem algo que me deixa, né, assim, muito indignada mesmo, indignada é a injustiça, certo? Então, quando pessoas mentem, inventam história, criam algo fantasioso da cabeça e a gente sabe que aquilo não é verdade, eu, pelo menos, eu fico com, tipo assim, querendo fazer justiça, sabe? E foi nessa de querer fazer justiça que eu me meti em uma que eu vou te contar, viu? Então, tipo, eu falei, não que eu tenha mentido, eu falei apenas verdade, fatos, mas eu fui falar para uma pessoa, de determinada pessoa que eu não deveria ter falado. Por que eu não deveria ter falado? Eu menti? Não, eu não menti. Mas era uma questão que não me cabe, ou seja, a justiça pertence a Deus, segundo a Bíblia, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então não cabia a mim querer fazer justiça, porque esse foi o sentimento que eu tive em mim. Fazer justiça. Fazer justiça. Mas eu aprendi que não me cabe. Não é eu que vou fazer justiça. É Deus. Certo? E aí eu cometi esse erro, né? Essa grande falha. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Mas eu sei que foi permissão do Senhor, porque eu tive que aprender essa lição. Eu tive porque Ele me corrigiu. Ele me corrigiu. A palavra diz, né, em Hebreus, que o Senhor corrige, Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Glória a Deus. Glória a Deus. E é o que eu sempre digo. Eu glorifico e agradeço ao Senhor por Ele não me deixar viver da minha maneira. Sempre, sempre Ele está a me corrigir. Glória a Deus, glória a Deus. E nesse período eu fiquei muito cabisbaixo, eu senti o peso mesmo no meu físico daquela atitude ruim que eu tive. E Deus, ele é testemunha, porque Ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, e Ele viu como eu fiquei.
E então o que veio a me ajudar a erguer minha cabeça foi esse versículo de Hebreus, né, que fala que Deus ele corrige aquele a quem ele ama, a quem ele tem como filho. E também 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Então que a gente venha agradecer a Deus por cada correção. Cada correção. Se eu tava pedindo ao Senhor, né, para que ele me libertasse daquilo que não o agrada. E em cima do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu não pedi. Então o Senhor, ele teve que criar a situação. Ele teve que permitir aquela situação. Embora não agradasse, mas ele permitiu a situação para que eu viesse ter essa grande lição na minha vida. Eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor. E, no entanto, eu pedi perdão à pessoa. E, se for preciso, eu peço de novo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Temos que ser assim. Ter a humildade de reconhecer nosso erro. Ter a humildade de pedir perdão. E a humildade de liberar perdão também. Então é isso. Em Apocalipse capítulo 12, lá pelo versículo 10, vai falar que o nosso acusador é o diabo. Então, é isso. Se temos um acusador que nos acusa dia e noite, nós também temos um advogado. Jesus Cristo justo. Glória a Deus. E é isso, que a gente venha estar aberto, disposto a aprender, né? Reconhecer que somos falhos. E é sobre isso. Eu só agradeço a Deus por cada correção. Que Deus abençoe nossa vida, em nome de Jesus.